programa de aulas, o objetivo dele é dar um desenho teórico melhor, um apoio no aprendizado dos residentes de anestesiologia. Originalmente a gente fez isso para o curso dos residentes do Serviço de Anestesiologia do Hospital Angelina Caron, né? Do Centro de Ensino e Treinamento Angelina Caron. E esse programa de aulas visa clarificar um pouco as questões relacionadas à anestesia para a cirurgia cardíaca. Obviamente, nós não vamos conseguir dar um preenchimento completo de um assunto tão denso, mas a ideia é que ele traga algo muito positivo para as pessoas que, num período de 60 minutos, a audiência consiga ter, assim, pelo menos uma clarificação ou um reforço nas convicções em relação às pontuações mais importantes, né, desse tema. A gente vai deixar claro que essas reuniões estão sendo gravadas, né, porque a gente vai manter em registro, né? E ao final da aula a gente vai dar uma possibilidade sempre para que vocês possam interagir, dar a sua interpretação da aula, algum questionamento ou até alguma dúvida ou uma contribuição para o assunto, né? Então, esse curso surgiu de uma provocação do Gustavo para mim, né? Que ele foi o nosso residente aqui há alguns anos e teve uma grande dedicação nessa parte do assunto da anestesia cardiovascular e também da integração com o eco transofágico transoperatório, né? Que é uma coisa hoje muito vigente, né? Na anestesia para a cirurgia cardíaca. Então, é um projeto que nós estamos desenvolvendo em conjunto e nós estruturamos as aulas para uma periodicidade quinzenal. Então, a cada 2 semanas, nas segundas-feiras, 19h30, nós temos a intenção de iniciar a aula pontualmente, né? A gente vai tentar se manter dentro de um cronograma de 45 minutos a 1 hora de aula, né? Alguns temas vão exigir um tempo expositivo maior e nós teremos um tempo menor para discussão de casos e esclarecimentos de dúvidas, né? E outros temas vai permitir que a aula seja um pouco mais curtas e a gente tenha uma interação maior. E eu acho que essa interação ela vai evoluindo e ela vai aumentando ao longo do curso, né? Porque as pessoas vão conseguir ter assim um entendimento mais profundo, né, desse assunto e também vão ficando mais à vontade, né, porque a gente vai formando uma comunidade que vai ficando mais tranquila, relaxada para interagir, né? A gente vai procurar sempre colocar algumas questões ao final da aula para trazer também para essa questão da resolução de provas, né? Que é uma coisa que é importante para o residente, para o médico especializando em anestesiologia, né? Então, são diversas as provas que todos são submetidos, e aí a gente quer também contribuir nesse aspecto, né? Porque prova também é aquela questão, aprender a resolver as questões de uma forma racional, né, e melhorar o nosso desempenho, né? A gente vai procurar se ater nas evidências mais sedimentadas em relação aos princípios da anestesia para a cirurgia cardíaca, né? Então a gente vai se basear muito nos livros consagrados, né, que são os livros. Se puder passar o slide, Gustavo. Aqui uma pequena apresentação do nosso currículo, né? Meu e do Gustavo, né? Então, eu já sou supervisor do programa de residência médica e anestesiologia do Hospital Angelina Caron desde o ano 2010. Eu sou responsável pelo CT Angelina Caron junto à SBA, né? Então, nós temos um programa em paralelo, né? Com a SBA e o Conselho Nacional da Residência Médica do MEC, né? Eu sou médico que tem o título de TSA desde o ano de 2004, né? Até pela SBA, e tenho especialização em anestesia cardíaca adulto e infantil no Instituto Dante Pazanese de São Paulo, que é especializado na área de cardiologia, né? O Dr. Gustavo,
Ele tem formação médica geral pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é anestesiologista formado é, dentro do programa de residência médica do Hospital Angelina Caron, né, do nosso CT, e ele fez um estágio muito bom no Hospital Erasmo de Rotterdam, na Holanda, onde, além de um foco muito grande em ecocardiografia transesofágica intraoperatória, também todo o processo de atendimento de monitorização, de cuidados em relação à estabilidade hemodinâmica do paciente, claro, equipamentos muito avançados que eles têm, né, nesses hospitais de classe mundial, né? A forma como eles trabalham também com a questão da trabalho da estabilidade hemodinâmica usando coloides, cristalóides, derivados do sangue, né? Então, tudo isso nós vamos abordar durante esse curso, né? Ah, a integração que nós faremos aí durante esse processo, né, todo, ele vai envolver a parte principalmente de fisiologia cardiovascular, da parte de farmacologia aplicada e de monitorização avançada. A gente também vai incluir, sempre que for pertinente, a parte de ecocardiografia transesofágica, mesclando com essa parte de monitorização hemodinâmica, fisiologia e momentos específicos da cirurgia cardíaca, né? Durante que habitualmente a gente se depara, né? Então, a gente partindo desse objetivo principal, né, que é a capacitação dos residentes para a cirurgia cardíaca, nós teremos 14 tópicos, né, 14 tópicos para desenvolver durante esses períodos quinzenais. Nós vamos começar com a avaliação do paciente submetido à cirurgia cardíaca, que vai ser o tema de hoje. Aí na próxima aula nós faremos a questão do preparo do paciente, da monitorização e dos tempos cirúrgicos críticos que acontecem durante uma cirurgia cardíaca, né? Que são bem marcados, né? Ela é uma cirurgia que tem tempos bem marcados, né? A fase pré-circulação extracorpórea, circulação extracorpórea, pós-circulação extracorpórea, depois a remoção do doente para UTI, né? Então a gente vai desenvolver todos esses aspectos. O terceiro tema vai abordar a circulação extracorpórea e anestesia, a relação com a anestesia, nossa relação também com o perfusionista. Então, é um tema também que gera muita dúvida nas pessoas. A gente vai procurar ter uma abordagem de clarificação para estudo. Nós teremos o quarto tópico, que será a farmacologia das principais drogas vasoativas. Então, isso vai ser uma coisa importante também, porque existem muitas drogas usadas ali com o intuito de melhorar o desempenho do coração ou também do sistema vascular de forma geral e que são usadas habitualmente, né, em cirurgia cardíaca. Nós vamos procurar aprofundar nesse assunto. O tópico 5 e 6, a quinta e a sexta aulas, ela vai se relacionar com a doença arterial, a doença isquêmica do coração, né, as coronariopatias. E a gente pensou em dividi-las, né, em dois tópicos, porque a gente vai avaliar o lado esquerdo do coração, avaliação do ventrículo esquerdo e a parte de insuficiência de ventrículo esquerdo, né, e a insuficiência de ejeção, de distúrbios de ejeção do ventrículo esquerdo. E na parte de coronariopatias 2, a gente vai falar da avaliação do ventrículo direito e insuficiência diastólica. E nesse aspecto, a gente vai abordar também as questões relacionadas aos métodos de avaliação hemodinâmica, né? O uso das drogas e o apoio com o eco transesofágico nesses momentos. A sétima aula vai ser da válvula aórtica, né? Então a gente vai mirar principalmente nos aspectos estenose de válvula aórtica, as repercussões clínicas, as repercussões hemodinâmicas, a nossa conduta e a interpretação ecocardiográfica. Para daí na próxima aula a gente tratar da parte de insuficiência de válvula aórtica. Na nona aula, nós já mudaremos o foco para a válvula mitral. Então, nós vamos começar abordando a válvula mitral nos seus aspectos da estenose mitral, né? Então, as repercussões hemodinâmicas, as alterações nos ventriculares
e de átrio, as pressões pulmonares e como a gente pode avaliar isso com métodos hemodinâmicos e ecocardiográficos. A 10ª aula nós vamos tratar da insuficiência mitral e assim nós vamos progredir continuadamente. A 11ª aula vai se tratar da válvula pulmonar, aí a gente vai tratar de alguns aspectos de cirurgias específicas, como cirurgia de Ross e também distúrbios congênitos da válvula pulmonar. A válvula tricúspide vai ter abordagem na 12ª aula. E aí, na 13ª aula, nós faremos um tópico específico de parada circulatória total, que é usado mais comumente para doenças do arco aórtico, né? Então, a questão de hipotermia profunda, as repercussões sistêmicas que isso impõe, né? E as condutas e as precauções que nós temos que ter nesse momento, né? Nesse tipo de situação. E por último, vamos encerrar com doenças do septo atrioventricular, né? Vai ter alguma relação também com doenças congênitas e com doenças adquiridas do septo ventricular. Vamos abordar daí os aspectos de emergenciais, os aspectos não emergenciais e a avaliação por ecocardiotrangesofágico durante esse período, né? Então, acho que vai ser um programa bem completo, vai abordar vários aspectos que a gente se depara no dia a dia da cirurgia cardíaca, e eu acredito que ao final do processo, os alunos vão ter um substrato maior para a condução das suas anestesias, dali em diante, né? Então, pessoal, é isso. Agora nós vamos começar propriamente o tópico de hoje, né, para a gente não demandar mais tempo, né, que é a avaliação do paciente submetido à cirurgia cardíaca. E o Dr. Gustavo Reit Ferraza vai desenvolver esse assunto para nós agora inicialmente, tá bom? Então agora a bola está contigo, tá, Gustavo? Muito obrigado, Dr. Emerson. É uma honra para mim estar aqui hoje de volta ao programa de residência da Angelina Caron, mas agora de outro formato, né? Estar com essas pessoas que foram meus formadores e poder estar com eles como colegas hoje. E é uma honra poder estar com vocês. Então, nós vamos falar sobre avaliação do paciente submetido à cirurgia cardíaca. É aquele tema que grande parte das vezes a gente acaba pulando quando vai fazer a leitura do livro-texto, ou acaba negligenciando quando tem a aula introdutória, que são as aulas que abordam esse tema no início. Mas é uma aula extremamente importante, uma vez que as doenças cardiovasculares são o grupo de doenças mais prevalentes dentro da população. E o nosso grande objetivo ao fazer uma avaliação desse paciente é você conseguir identificar e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório, tá? E esse cuidado, ele nunca é feito de maneira isolada pelo anestesista, cirurgião ou pelo clínico. Ele é feito de maneira coordenada. E por que que eu digo isso? Grande parte das vezes, quando a gente fala de cirurgia cardíaca, o paciente que ele vem no nosso consultório, no ambulatório, ou até mesmo lá no dia que tu vai avaliar ele dentro do hospital, a gente tem uma reclamação. E isso eu não conseguia compreender como anestesista, como residente, perdão. Esse paciente ele vinha para mim muito próximo do tempo cirúrgico. Então eu não tinha mais o tempo hábil, às vezes, para solicitar um exame que eu gostaria. Eu não tinha um tempo hábil para conseguir suspender uma medicação que eu achava importante, ou talvez até introduzir uma medicação que eu achava que seria boa para esse paciente. Mas o laço que é desenvolvido entre o anestesista e o cirurgião dentro da área cardíaca é muito forte. São cirurgias longas, cirurgias que exigem respeito mútuo entre ambas partes e confiança. Então você consegue, ao longo do tempo, coordenar esse cuidado com o cirurgião e o cirurgião repassa isso para o clínico, para que quando o paciente venha para você ser avaliado, boa parte dessas arestas já estão aparadas. Então, já há aquele protocolo, aquele combinado de suspender determinada medicação em um determinado cenário. Aquele paciente de risco para insuficiência cardíaca, ele já está com aquele beta-bloqueador que você gostaria, tá? As reservas de hemocomponentes já são todas estabelecidas conforme aquele protocolo que você traçou
junto com o seu cirurgião. Então é muito importante manter esse cuidado coordenado, porque normalmente são equipes que trabalham juntas por muito tempo. Então você tem um tempo hábil para conversar e para estabelecer quais vão ser aqueles parâmetros que você gostaria que viesse durante a sua avaliação. Agora falando um pouquinho mais sobre o próprio procedimento. Toda vez que a gente pensa em cirurgia cardíaca, nos vem em mente a circulação extracorpórea. E nos vem em mente porque a gente sabe que tempos longos de SEC, de circulação extracorpórea, eles geram piores prognósticos. Tá? Isso porque o processo de tu passar um sangue por dentro de um tubo que não é um elemento orgânico, é algo artificial, é um polímero, acaba gerando uma resposta inflamatória. Aquele leucócito que bateu na cânula da SEC, ele vai exprimir fatores inflamatórios de maneira muito mais intensa, e isso vai ser distribuído para todo o organismo do paciente. Além do que, microaspirações com um aspirador externo e também a passagem intempestiva do sangue por alguns tipos de filtro ou de borbulhadores de oxigênio podem gerar estados de microembolia, que não vão ser diagnosticados lá no intraoperatório, mas vão gerar lesões sérias para o paciente na unidade de terapia intensiva. Além do que, o nosso corpo está muito mais acostumado a trabalhar sobre um regime de sístole e diástole, um fluxo pulsátil de sangue. Mas durante a circulação extracorpórea, você tem um fluxo praticamente linear, fazendo com que os nossos órgãos nobres tenham um sofrimento, tanto em episódios de hipotensão quanto de normotensão, porque está se gerando uma perfusão não adequada. Então eu estou falando, vai ter um prejuízo para o teu sistema nervoso central, para o teu sistema renal, os pulmões e o trato gastrointestinal. Além do que, as cirurgias combinadas, então as cirurgias valvares, que nem a gente falou ali, válvula mitral, válvula aórtica, válvula tricúspide, quando elas são combinadas com uma cirurgia de revascularização do miocárdio, tu tem uma taxa de mortalidade pós-operatória muito maior. E eu trago esses dados para vocês. Esses dados e essa aula eu tenho muito baseado o norte dela naquele livro vermelho da anestesia cardíaca, que é uma abordagem prática, né, para anestesia cardíaca do autor chamado Frederick. Então, esses dados que ele traz nesse livro-texto é que a mortalidade geral de uma revascularização do miocárdio é de 2,3%. De uma troca valvar, de 3,4%, e quando você combina essas duas cirurgias em um único tempo, você já pula para 6,8%. Então, dobra a mortalidade praticamente de uma troca valvar simples. E agora falando do paciente, não do procedimento. Um dos principais fatores, isso a gente vê muito nítido na nossa prática, que vai modificar as taxas de mortalidade, é a idade desses pacientes. Então, pacientes acima de 70 anos têm uma mortalidade geral para cirurgias cardíacas de 7,9. E eu acabei de falar que a mortalidade para uma revascularização é de 2,3, mas isso é em todos os pacientes. Naqueles idosos acima de 70 anos, ela já pula para 7,9, fazendo com que cada ano que essa pessoa aumente de idade gere um aumento progressivo na mortalidade. E outro ponto é sobre as mulheres. As mulheres acabam tendo um risco até 2 vezes maior de mortalidade dentro da cirurgia cardíaca. E essa imagem eu não deixei por acaso. Uma mulher fazendo aquele sinal clássico de angina. E não é a imagem que a gente vê nos livros. Normalmente você vê homens fazendo esse sinal nos livros textos. E eu fui pesquisar o porquê que as mulheres vão ter uma mortalidade maior. Isso é uma interrogação que boa parte das instituições norte-americanas e europeias se faz. E um tripé que eles identificaram é que as doenças cardiovasculares são rotuladas como sendo doenças exclusivas dos homens, fazendo que o diagnóstico acabe não sendo tão apurado na mulher. Além do que, naquelas mulheres daí que têm o diagnóstico correto, elas tendem a ter um controle um pouquinho mais eficaz ao longo da sua vida, fazendo com que ela vá para a cirurgia já numa idade mais avançada, então já pertencente àquele grupo dos 7,9%. Tá? E além do que, tem uma justificativa anatômica, cirúrgica, das mulheres terem vasos de menor calibre, etc. Mas isso já não é muito comprado pelas entidades internacionais. Então essa imagem aqui não vem ao acaso, é para vocês gravarem. E agora,
Pensando em avaliar o paciente, pensando numa anamnese simples, do exame, de uma conversa com o paciente, você tem múltiplas facetas para você tentar investigar, pegando parte ali, idade, sexo, medicações que utiliza, o estado de vida desse paciente, a profissão, etc., as medicações que esse paciente toma, mas como que a gente unifica tudo isso em um único pensamento? E para isso veio o conceito do estado funcional. Aquilo que a gente chama de matches, a gente escuta muito isso. Vocês vão escutar no R1, no R2, no R3, depois que vocês forem informados, a gente aprende até isso durante a faculdade. O que que é esse matches? É os múltiplos de equivalentes metabólicos. Eles nada mais são do que o consumo de oxigênio que esse paciente tem em determinadas condições, tá? E esse consumo de oxigênio, ele tem uma correspondência direta com as complicações cardiopulmonares durante a cirurgia cardíaca. O que que seria um único match? Ele seria um consumo de oxigênio correspondente a 3,5 ml por quilo minuto, é o teu estado em repouso. Então, aquele paciente que está lendo parado no sofá, está assistindo televisão, ou talvez está comendo sem fazer movimentos muito bruscos, ele vai ter um consumo de 3,5 ml por quilo minuto de oxigênio. Já aqueles pacientes, então a gente vê essa tabela na direita aqui do slide, eles vão progredindo, aquele paciente que consegue, às vezes, caminhar de maneira vagarosa em casa, ou fazer tarefas domésticas muito leves, como pegar um prato, deslocar para um outro local da cozinha, um prato que não seja pesado, não tenha nenhum peso extra, ele já vai evoluir de 2 a 3 METs. Já aquele paciente agora que tem capacidade de subir degraus, caminhar num terreno um pouco maior, numa velocidade já mais próxima do habitual, ele já vai progredindo a sua capacidade metabólica, chegando até o nível ali de superior a 10 METs, que seriam os esportistas de alto rendimento. E como que a gente avalia esse estado funcional na prática? A gente pode fazer como eu acabei de fazer com vocês, tendo uma tabela do lado de uma forma subjetiva, ou fazer de uma forma objetiva, tu ter testes que vão te dizer como que você avalia esse consumo de oxigênio. Testes indiretos, talvez um teste de caminhada, onde você tenta precisar como que foi esse consumo, ou testes diretos, em que você coloca o paciente numa esteira e faz um teste ergopulmonar. Agora falando da fórmula do consumo de O2, isso vem sido debatido em vários campos da anestesiologia e eu achei importante vocês compreenderem. O que são essas siglas? VO2 é o consumo de O2. O CO é o débito cardíaco, em inglês cardiac output. E naquela fórmula, na parte da direita, você tem o conteúdo arterial de oxigênio. E do outro lado, o conteúdo venoso de oxigênio. Então aqui fica um pouco simples para a gente entender. O conteúdo arterial de oxigênio é o quanto que tem de oxigênio no leito arterial, que a gente sempre soube que é a parte mais oxigenada do nosso corpo. E do outro lado da fórmula, você tem o conteúdo venoso, que é o quanto que sobrou depois que o sangue arterial foi entregue às células, quanto que foi deixado depois das células utilizarem esse oxigênio. Então, se eu faço uma subtração desses dois, eu tenho basicamente o que foi utilizado. Mas não basta somente a gente saber o quanto as nossas células utilizam. Eu tenho que saber qual é a capacidade do nosso coração em entregar esse sangue oxigenado. Então, aí a importância de a gente ter o débito cardíaco junto nessa forma. Então, para ter uma maneira, para vocês terem em mente, não precisa decorar essa fórmula. As fórmulas de conteúdo de O2, seja venoso ou arterial, elas dependem muito da hemoglobina, da saturação do leito arterial ou do leito venoso e dependem muito pouco do oxigênio difundido ali naquele leito. Por isso que a pressão arterial de O2 ou a pressão venosa de O2, ela é multiplicada por 0,003. Tem gente que até exclui esse termo da fórmula. Então, para vocês começarem a entender quais são os fatores que levam a você ter um alto conteúdo de oxigênio. E muito importante dessa tabela, que vocês vão ver muito sendo cobrado nas questões, é o limiar de 4 METs, tá? Então, subir alguns degraus. Vejam que está no plural, alguns é mais de um. Então,
vai estar escrito: o paciente tem a capacidade de subir 2 degraus. Então, esse paciente já pula da marca de referência de 4 metros. Aqueles pacientes que não têm essa capacidade de subir 2 lances de degraus, ou seja, inferior a 4 metros, eles já têm 82% de valor preditivo positivo para complicações cardiopulmonares. Agora, essa tabela ela pode soar um pouco inespecífica para uma população geral. Por isso que a Universidade de Duke desenvolveu o Índice de Status de Atividade de Duke, DASI, que é basicamente o quê? Tornar o questionário padronizado e dar notas para cada uma desses questionamentos. Ou seja, alguns critérios vão valer mais que os outros. E assim se tem uma pontuação no final de tudo. Eles desenvolveram que o limiar para você considerar um paciente de risco, ou seja, aqui seria o inferior a 4 metros, é de 34 pontos. Eu gostaria que vocês só tenham cuidado, é porque existe um outro score de Duke, que é aquele score que ele é desenvolvido no teste ergométrico de esteira. Ele é um score que depende do tanto que o paciente caminhou, a frequência cardíaca que ele atingiu, se ele teve alterações no eletrocardiograma. Então, uma coisa é o score de DASI, outra coisa é o score de Duke. Isso aí pode ser até uma pegadinha de prova. E agora a gente parte mais para a parte objetiva dessa avaliação, com testes objetivos indiretos. Então você tem o teste de caminhada de 6 minutos, que seria deixar o paciente livremente caminhar em uma área por 6 minutos em seu próprio ritmo. E você anota a distância que esse paciente percorreu e essa distância é comparada também em uma tabela. Além disso, você tem o teste de caminhada incremental, que seria definir um intervalo com 2 cones de 10 metros, e esse paciente vai indo de um cone para o outro, sempre tendo um leve incremento de velocidade. Distâncias inferiores a 250 sugerem que esse paciente é um paciente de risco e que deve ir para uma avaliação um pouco mais detalhada e direta. E falando do que a gente comentou recentemente, tem o teste de subida de escada. Vocês vão ver muito nas questões a escada ser utilizada. Esse teste ele pode ser feito subindo 2 lances e medindo o tempo que o paciente demorou, ou o paciente vai subindo escadas até uma exaustão. Aí eles utilizam o corte. Se o paciente demorou mais de 26,5 segundos para subir 12 degraus, esse paciente seria de risco. Tá? Então a gente já vê que esse paciente, para ir para esse teste, é porque tu quer algo um pouco mais aprofundado, porque ele já é pelo menos 4 metros, ele consegue subir 2 lances de escada. E agora falando dos testes objetivos diretos. Então, o teste de exercício cardiopulmonar, que é diferente do teste ergométrico, porque nesse momento o paciente ele é submetido a um teste de esteira com uma máscara acoplada para se poder fazer a avaliação dos gases. Então, você consegue identificar qual que foi a fração inspirada de oxigênio e a fração expirada de oxigênio. Então, nós temos como se fosse o conteúdo arterial e o conteúdo venoso. A diferença disso vai nos trazer o consumo. Então, ele consegue ter um valor muito mais objetivo do teu VO2. E aqui eu também gostaria de deixar uma ressalva. Vocês vão ver no laudo do teste ergométrico simples um valor de VO2, tá? Mas esse valor ele foi estabelecido pela uma fórmula utilizando a frequência cardíaca máxima e alguns outros fatores, tá? E não é o teste padrão ouro, que seria com a análise dos gases. Esse teste também ele traz um marcador muito importante, que é o limiar anaeróbio. Ele consegue identificar em que momento o paciente começou a ir para a área anaeróbia da respiração, ou seja, aquela glicose foi quebrada em piruvato e aquele piruvato ele não conseguiu entrar no ciclo de Krebs, que é o ciclo que depende de oxigênio. Ele foi para a parte anaeróbia, gerando ácido lático. Então, uma mudança brusca na ventilação num determinado esforço físico indica para o operador que esse paciente entrou em seu limiar anaeróbio. Então, a partir de agora, ele está tendo uma produção de ácido lático muito intensa. E valores de VO2 de 11 ml por quilo minuto indicam, do limiar anaeróbio, indicam uma maior morbidade. Tá?
Já outro marcador importante desse teste é você ver o VO2 de pico. É quanto que aquele paciente tem de consumo de O2 no pico do seu exercício. E aqui os valores já são menores que 15 ml por quilo minuto para determinar piores desfechos. E essa tabela na direita agora ela vai trazer uma comparação dos valores de VO2 de pico com os valores de METs. Então tu vê que equilibra muito bem o que a gente conversou lá no começo. O valor de 4 METs seria em torno de 14 ml por quilo minuto de pico. Exatamente o que eu escrevi no bloco da esquerda, que um valor menor que 15 indicaria piores desfechos. E essas comparações também são feitas com os outros testes, aquelas siglas ali, é o DASI, que a gente conhece. O primeiro seria o teste de caminhada ali incremental, o segundo teste é aquele teste de caminhada livre por 6 minutos, e o terceiro é o teste de subida de escadas. Então, esses dados objetivos indiretos têm um contraponto com o teste padrão ouro, que seria o teste cardiopulmonar. Entrando um pouco agora no rol mais das doenças, das patologias, a gente tem as famosas anginas, que são sintomas clássicos que o paciente coronariopata desenvolve. Existe a angina estável, que é aquela dor torácica típica deflagrada por algum exercício, e é importante a gente entender qual grau de exercício foi requisitado para deflagrar essa dor. Quanto menor o exercício, ou seja, quanto menor a exigência metabólica que esse paciente teve para deflagrar essa dor, maior o risco de mortalidade que ele pode ter. Porém, esse é um paciente que dificilmente vai vir para a gente, porque os casos de angina estável, eles recebem primeiro um tratamento medicamentoso e, nos casos refratários, vão para angioplastia e só na terceira refratariedade que eles acabam sendo encaminhados para a sala de cirurgia. E por outro ponto, a gente tem a angina instável, que é aquele paciente que em repouso tem quadros transitórios de dor torácica típica. Ela aparece e desaparece. Isso indica uma instabilidade da placa de ateroma que ele tem dentro da coronária. Indica que esse paciente está num estado inflamatório e trombogênico muito intenso, fazendo que a mortalidade dele dispare durante a cirurgia. E como terceiro ponto, a gente teria os quadros de isquemia sem angina, ou seja, lesão isquêmica do teu miocárdio sem manifestar dor, de forma silenciosa, produzindo sintomas que são considerados como equivalentes anginosos, ou seja, aquele paciente que ele dá 2, 3 passos, ele tem que parar porque está cansado, mas ele não sente dor, ele tem uma sensação que não é correspondente à álgica, mas ele tem que parar o exercício, ele sobe um degrau de escada, ele para um pouquinho. Então, esse paciente ele pode estar desenvolvendo uma isquemia sem angina. E o que chama atenção é que 75% de todas as isquemias do perioperatório são silenciosas. Então, aí a grande importância da monitorização pós-cirúrgica, tá? Aquele paciente que ele vai no cardiologista, tem um alto risco cardiovascular e ele solicita a execução de eletrocardiograma seriado com dosagem de troponina é justamente por isso, porque ele precisa pegar aquele paciente que não vai manifestar sintoma, mas vai estar em sofrimento, e particularmente no público dos idosos e dos diabéticos. E agora um ponto sobre esses pacientes que me chamou muita atenção quando eu estava na residência, eu não conseguia compreender, era por que aquele paciente que infartou foi para angioplastia, não conseguiram colocar stent, porque era uma lesão de tronco, uma lesão complexa, por que ele não vinha direto para a mesa de cirurgia? Por que ele perdia tanto tempo estando internado, consumindo recursos hospitalares, consumindo demanda dos profissionais, às vezes por semanas ali no hospital? Isso porque esse paciente que ele teve um evento isquêmico agudo, ele está num estado inflamatório e protrombótico muito intenso, fazendo com que a mortalidade seja muito maior naqueles pacientes que vão para uma cirurgia de imediato. Ou seja, em menos de 6 horas após o evento, a mortalidade girava em torno de 14,2%. Ao avançar dos dias e da semana, essa mortalidade decaía para aqueles valores que eu comentei lá no início dos slides. Então, em torno de 2,7, 2,3, fazendo com que após um mês do evento inicial não tenha mais nenhum benefício de adiamento dessa cirurgia. E a gente vê
por esse gráfico que eu coloquei, depois de 2 semanas, realmente, o decaimento ele já é muito lento. Então, essa seria a janela que os cirurgiões acabam utilizando para indicar a cirurgia dos pacientes. Depois de 2 semanas e já depois de um mês, não teria motivo nenhum para ter um adiamento do procedimento. E falando agora um pouco da parte mais estrutural do coração, aquele paciente que ele tem um sofrimento isquêmico pela uma coronariopatia ou talvez tenha um sofrimento de sobrecarga por conta de alguma válvula. Esse coração ele passa a ser insuficiente, que é o que ele não consegue entregar aquele trabalho que ele deveria. Ele não está sendo suficiente em seu trabalho. Então, é o chamado insuficiência cardíaca, que é dividido em dois grandes grupos: a insuficiência sistólica, que produz sintomas muito mais relacionados ao débito, ou seja, a fadiga, a intolerância aos exercícios. Então veja, olha aqueles sinais de equivalentes anginosos que eu comentei para vocês. E normalmente está atrelado muito mais a repercussões agudas após um evento isquêmico. E do outro lado você teria a insuficiência diastólica, que pessoalmente é uma doença que eu me apaixonei em estudar. E como ela é uma doença complexa, mas que pode mudar desfecho se bem manejada. Ela já é mais caracterizada pelo um aumento das pressões de enchimento, ou seja, o coração ou ele não consegue relaxar para comportar aquele volume, ou ele relaxa, mas toda vez que ele relaxa é às custas de uma grande pressão. Ou seja, você tem insuficiência diastólica por relaxamento e a insuficiência diastólica por alteração de complacência, fazendo que esse paciente evolua com um quadro de edema sistêmico e pulmonar e tenha um acometimento muito mais insidioso. E como que esse coração ele se comporta diante de tanto estresse? Ou ele vai remodelar para tentar compensar tudo isso, fazendo um remodelamento concêntrico, uma hipertrofia concêntrica, tentando diluir a tensão de parede, ou num remodelamento excêntrico, fazendo um aumento desse volume de enchimento. Esse slide aqui, embora ele esteja bem poluído, é um slide central na compreensão estrutural das doenças cardíacas. E para facilitar um pouco, eu vou fragmentar ele. Tá? A gente tem uma lei física que foi extrapolada ali para os níveis do coração, que seria a lei de Laplace. A lei de Laplace, ela tenta estudar como que se comporta a tensão que tu tem na parede do teu miocárdio. E isso para mim é um conceito um pouco abstrato. Como que tu nota a tensão? O que que é essa tensão? Toda vez que o coração está submetido a um estresse, as coronárias têm que entregar sangue e oxigênio lá para as tuas células, para os teus miócitos, no miocárdio. E essas células elas geram um consumo de oxigênio e uma demanda de energia. Quanto maior a tensão submetida nessa parede, maior o consumo, maior essa demanda de oxigênio que tem. Então, tensão de parede pode ser extrapolado como sinônimo de consumo de oxigênio, tá? E como que tu distribui essa tensão? Na fórmula você teria na parte superior, ou seja, diretamente proporcional à pressão intracavitária, tá? Do outro lado, o raio da câmara, ou seja, o tamanho desse cilindro, dessa estrutura que tem dentro do coração, essa câmara interna, e na parte inferior, ou seja, inversamente proporcional, você teria a espessura da parede. Quanto mais espessa, menor a tensão. É só você pensar num balão. Quando você insufla muito o balão, a parede fica fininha, mas fica muito tensa, tá? Então aqui a gente teria um coração normal no início da imagem, né? Com adequado raio, adequada pressão interna e adequada espessura, tá? Fazendo com que esteja em equilíbrio a demanda do consumo, a tensão e o quanto o coração está consumindo. A partir disso, a gente pode imaginar um paciente hipertenso crônico, ou vou usar uma expressão um pouco melhor, um caso um pouco melhor, seria um paciente com estenose da válvula aórtica. Então, na saída do nosso ventrículo esquerdo, aquela válvula está estenótica, fazendo com que toda vez que o coração contraia, ele tenha que gerar uma pressão muito grande para vencer essa estenose.
Essa pressão muito grande, o muito, eu já vou deixar ali na mente de vocês, a gente utiliza o conceito de gradiente. Então, o que que é o gradiente? É o quanto a pressão tem que aumentar dentro da cavidade para superar aquela estenose e ela fica superior à pressão sistêmica. Então, gradiente nada mais é do que uma diferença entre a pressão intracavitária da pressão sistêmica, certo? Então, esse coração contrai, gera grande pressão e o coração acaba se remodelando, acomodando essa pressão. Para isso, ele aumenta a espessura da sua parede, distribui os pontos de tensão e, de maneira quase que análoga, ele diminui o seu raio interno. Então, vamos lá, na fórmula, ele diminuiu, a pressão aumentou, ali não consegue mexer. Ele diminuiu o raio interno e aumentou a espessura, fazendo com que a tensão da parede fique estável. Mas essa doença foi evoluindo, não houve um tratamento adequado e esse coração perdeu o seu equilíbrio. A tensão, a demanda de oxigênio foi muito maior do que os mecanismos compensatórios conseguiriam aguentar, fazendo com que agora a, o raio aumente muito e a espessura diminua. Então é um contrassenso. O raio na parte de cima aumentou e a espessura na parte de baixo diminuiu. Os dois elementos que se alteraram foram para aumentar a tensão de parede. Então aqui você tem uma falha, você tem uma tensão crítica em que o paciente perdeu o equilíbrio. Agora falando um pouco dos exames de imagem, tá? O exame de imagem que a gente sempre tem como norte na cardiologia seria o eletrocardiograma. Aqui ele tem uma função essencial tanto para diagnóstico, tá, de patologias presentes ou da isquemia silenciosa, e também sobre efeito comparativo. Por isso que é muito importante que esse exame nunca seja realizado em datas muito anteriores ao procedimento, idealmente 1 a 2 dias antes, porque assim a gente vai ter uma imagem fixa de como o paciente é e como ele vai evoluir mediante ao estresse anestésico, o estresse cirúrgico, uma cardioplegia e assim por diante. E o raio-x de tórax, que é um exame que tem muita discussão nas cirurgias não cardíacas, não torácicas, acerca da sua real evidência como solicitação no pré-anestésico, para as cirurgias envolvendo tórax e mediastino, ele tem um papel muito importante, porque ele tem a capacidade de avaliar danos estruturais, tanto do arcabouço ósseo, do parênquima pulmonar, deformidades anatômicas que vão levar a uma dificuldade cirúrgica. Então, ele tem o seu papel dentro desse ramo, tá? E o ecocardiograma, que seria aquele exame que todo mundo pede, né? Como que está a fração de ejeção desse paciente? Esse coração, ele está suficiente? Ele está conseguindo ejetar o sangue de uma forma adequada? Esse paciente vai conseguir tolerar sobrecargas de volume? Ou esse paciente tem lesões valvulares que vão ser indicativas de cirurgia? E aqui eu deixo um adendo especial à insuficiência aórtica. É uma lesão que ela não só deve ser pensada para reparo cirúrgico. Talvez os R1s e os R2 que estão aqui não vão compreender. Eu já gostaria de entregar esse ensinamento para eles. Quando a gente vai administrar a solução de cardioplegia, então a solução rica em potássio que faz o coração parar de contrair durante a cirurgia, essa solução ela deve ser fornecida principalmente, existem outros métodos, mas principalmente ao ramo coronariano arterial. E como que a gente faz isso? A gente ejeta, grande parte das vezes, essa solução na raiz da aorta, fazendo com que, de maneira automática, as coronárias extraiam esse conteúdo e levem para o resto do coração. Mas naqueles corações que têm uma insuficiência aórtica, em vez desse conteúdo de cardioplegia ser direcionado para as coronárias, ele vai acabar escoando de volta para o ventrículo esquerdo. Então, essa cardioplegia ela tem que ser feita nos ósteos. Olha as expressões que vocês vão começar a ouvir dos cirurgiões. Ah, vai ser na raiz, vai ser nos ósteos. Opa, uma cardioplegia no ósseo talvez não seja tão efetiva para um paciente que
que num paciente geral, aquele paciente que já tem o ventrículo esquerdo hipertrofiado, que demanda uma boa cardioplegia, então você pode ter dificuldades técnicas na sua saída de SEC. Então assim você começa a angariar conteúdos para te auxiliar na tua anestesia. Fora disso, que o eco tem uma função muito importante para estimar ali a hipertensão da artéria pulmonar, trazer tamanhos de câmera, septo, o gradiente, aquele dado que eu falei no slide anterior, qual que é a diferença de pressão entre câmera, né? Auxiliando tanto no diagnóstico quanto na estratégia anestésica. E agora falando um pouquinho das doenças não cardiológicas, tá? A estenose carótida, ela é quase a prima da doença arterial coronariana, uma vez que a doença arteriosclerótica, ela nunca é singular, ela é sempre sistêmica ao longo do corpo. Então, o paciente que ele tem uma estenose por gordura dentro da sua coronária, provavelmente ele vai ter em outros sítios. Então, ele vai ter no sistema renal, no sistema cerebral e grande parte das vezes dentro da tua carótida, tá? Até 20% dos pacientes do grupo dos cardiopatas, das cirurgias cardíacas, têm uma estenose de carótida. Então, se esse paciente ele é sintomático, tá? Ele tem sintomas relacionados à carótida, ou ele tem um sopro carotídeo na ausculta, você deve solicitar um Doppler. E se ele possuir uma estenose acima de 80% e da parte cardiológica ele estiver estável, você opera a carótida primeiro, tá? Por quê? Porque o paciente, agora voltando no slide da SEC, episódios de hipoperfusão, fluxo linear, não pulsátil. Então, esse paciente, se ele já tem uma dificuldade de fornecer sangue para o teu sistema nervoso central, ele vai ter uma chance muito maior de ter lesões associadas a esse fato. A hipertensão arterial sistêmica, acho que é a comorbidade que a gente está mais usualmente acostumado dentro do nosso centro cirúrgico, tá? Os valores que foram vistos como sendo relacionados à cirurgia cardíaca, aumentando ali as complicações, eles são valores bem altos. Somente valores acima de 180 milímetros de mercúrio de pressão sistólica ou de 110 de diastólica foram realmente associados a maior número de arritmias, alterações isquêmicas e afins. E também se notou que os valores em estresse, os valores em esforço dessa pressão, elas são mais correlacionadas do que as pressões de repouso. E isso faz sentido, porque se tu imagina que um paciente que ele tem um estresse leve, ele já tem um pico de pressão, aquele paciente que quando vai ter a esternotomia, a lesão ali feita pelo cirurgião do externo, a abertura do teu externo, que é um estímulo doloroso muito intenso, ele provavelmente vai ter um pico de pressão muito evidente. Isso a gente vê na nossa prática. Então, os valores em estresse, eles têm maior correspondência. E um cuidado especial com os inibidores da enzima conversora da angiotensina ou os bloqueadores do receptor da angiotensina, por exemplo, enalapril no primeiro grupo, losartana no segundo grupo. A gente vai comentar com eles mais adiante, mas eles podem gerar casos de hipotensão refratária. Tá? E o terceiro tópico desses pacientes me chamou muito a atenção, que é os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso DPOC, que grande parte das vezes está associado ao cigarro. E eu sempre me questionava, poxa, o paciente que ele fuma há 40 anos, tem uma carga tabágica às vezes de 80 maços ano, fuma 2 maços ao dia por 40 anos, né? O que que vai mudar esse cara parar de fumar na semana da cirurgia, por exemplo? O dano estrutural já está feito ali ao parênquima, a doença arteriosclerótica já foi estimulada pelos conteúdos do cigarro. O que que adiantaria? Os livros textos e as referências eles trazem uma opinião muito interessante. A nicotina como substância, ela é uma substância vasoconstritora periférica e coronariana. E essa substância ela tem uma meia-vida extremamente curta, até por isso que o paciente fuma vários cigarros ao longo do dia. E quando tu cessa o tabagismo até um dia antes, já tem um auxílio muito grande na diminuição desses efeitos sistêmicos, podendo às vezes não alterar as taxas de mortalidade, de complicações, mas auxiliando você no manejo anestésico. Então, aquele paciente que às vezes tinha picos de pressão, picos e vales, tu tinha uma dificuldade de utilizar o vasodilatador, o vasoconstritor, provavelmente essa nicotina tem um papel atuante ali durante a cirurgia. Agora, seguindo sobre as medicações do perioperatório, tá? Você teria os beta-bloqueadores, que são aqueles
já os receptores beta, né? Beta 1 dentro do coração, beta 2 ali mais na circulação, às vezes coronariana, parte vascular, mas eles são uma das principais medicações no tratamento das doenças de insuficiência que a gente acabou de ver, tá? Grande parte das doenças também envolvendo ritmos do coração envolve o uso de beta bloqueadores. Então, naqueles pacientes de risco, ou você institui, ele deveria estar usando, ou você continua a utilização dele, principalmente dos beta-1 seletivos. E daí eu fiz um macetezinho para a gente tentar decorar mais rápido quais são os beta-1 seletivos. São os NAMB, N-A-M-B. Então, nebivolol, atenolol, metoprolol e bisoprolol. Claro que dentro deles eles têm algumas características específicas, mas decorando o NAMB, você já vai ter aí uma ideia boa dos beta-1 seletivos. Por outro lado, você também tem as estatinas, que seriam ali a simvastatina, rosuvastatina e afim. Muitas pessoas pensam que essa medicação tem uma pura função de diminuir o exame laboratorial, tá? De diminuir, claro, os níveis de colesterol, diminuindo algumas lesões, mas ela tem um papel muito importante como antitrombogênica, principalmente dos trombos coronarianos, e também um papel anti-inflamatório, fazendo que você tenha uma estabilidade das placas de ateroma. Portanto, essa medicação ela deve ser mantida e ela já demonstrou boa diminuição na mortalidade. Tá? Falando agora então dos IECA e dos BRA. Nos pacientes que já estão em bom controle pressórico, então já tratam há bastante tempo, às vezes com multimedicações, eles não vão ter um prejuízo se você suspender no dia. Essas medicações, elas devem ser suspensas no dia, na manhã do procedimento, porque há um risco inerente de hipotensão persistente, uma vasoplegia de difícil controle. E essa medicação na unidade de terapia intensiva, ela deve ser só introduzida na medida que você garante que esse paciente está euvolêmico, ou seja, ele está com conteúdo de volume no teu intravascular que você considera adequado. Os antiarrítmicos, boa parte deles, amiodarona e bloqueador de canal de cálcio, eles devem ser continuados, nem há muita discussão sobre isso. Pacientes com fibrilação atrial, outros distúrbios de ritmo, é muito conveniente você manter essas medicações. E agora falando dos anticoagulantes, que é um questionamento grande à parte, eu vou passar a palavra novamente ao Dr. Emerson, que ele vai trazer evidências novas e muito sólidas sobre o manejo dessas medicações. Obrigado, Gustavo. Parabéns aí pela tua apresentação até o momento, né? Eu já vou começar falando pro pessoal que hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, né? Porque teve a apresentação do curso, etc. Mas a ideia é que para as próximas a gente consiga ficar dentro daquela hora que vai ser combinada, né, da aula. Bom, os antiagregantes plaquetários, eu vou dar uma visão assim geral do que deve ser usado. Por quê? Porque a cirurgia cardíaca, ela é uma cirurgia de alto risco de sangramento. Então, você ir para a cirurgia cardíaca na vigência de um anticoagulante pode ser um risco muito grande para um sangramento excessivo. Mas esses pacientes têm também a característica, muitas vezes, deles terem um risco tromboembólico muito grande. Então, tem que ser uma coisa muito bem pesada. A gente não vai esgotar esse assunto agora, mas eu vou dar algumas pinceladas nele para vocês, né? Então, o primeiro são os antiagregantes plaquetários, né? Nós temos eles são divididos por mecanismos de ação. Então, nós temos inibidores da COX, que inibe o tromboxano A2, que o representante principal é o AS, mas tem também os anti-inflamatórios não hormonais. Normalmente, esse tipo de medicação não necessita ser suspenso para cirurgia. Então, principalmente quando o AS é usado de forma profilática, está associado a doença cerebrovascular e outras, né? As tianopiridinas, elas são divididas nas que têm ligação irreversível ao receptor do P2Y12 plaquetário, né? Que temos os principais elementos, o clopidogrel e o prasugrel, né? E aqueles que têm ligação reversível ao receptor do P2Y12, que aí eles têm um tempo de ação menor. Então, nós temos uma medicação via oral, que é o ticagrelor, e uma endovenosa, que é o cangrelor, né? Então, aí os tempos de suspensão são diferentes. O clopidogrel vai exigir de 5 a 7 dias de suspensão antes da cirurgia e o prasugrel 7 a 10 dias. O ticagrelor a gente pode suspender até 5 dias antes da cirurgia e o cangrelor tem uma ação muito rápida e um tempo de término de ação também
ele pode ser suspenso até 3 horas antes da cirurgia, que nós teremos uma recuperação da função plaquetária. A outra classe são os inibidores da glicoproteína 2B3A, que inibem principalmente a ligação da plaqueta no endotélio aderindo ao fibrinogênio ou fator de von Willebrand, e elas são de uso endovenoso. Então, aí, conforme a medicação tem um tempo de suspensão, o abciximab, que é muito usado em sala de hemodinâmica, né? Ele deve ser suspenso por 24 a 48 horas antes da cirurgia. Já o epitifibatide e o tirofibran, eles têm um tempo de ação menor, então, com 4 a 8 horas de suspensão da medicação, a gente pode proceder à cirurgia. Pode passar o próximo, Gustavo. Em relação aos novos anticoagulantes orais, né? Então, são medicações que estão cada vez mais comuns aí na prática clínica, né? Muitos doentes tomam, né? E eles basicamente têm duas subclasses, né, com mecanismo de ação em partes diferentes da cadeia de coagulação e efeitos semelhantes, né? Então, tem os inibidores diretos do fator 10A. Hoje nós temos no mercado a pixabana, a rivaroxabana e a edoxabana. E temos o inibidor direto da trombina, né, do 2A, que é a dabigatrana, né? Então, todos eles são via oral. E nessas medicações a gente vai ter que ter uma relação de qual motivo ele está sendo usado e qual dose, porque todas essas medicações, os anticoagulantes orais, eles podem ser usados em baixa dose para uma profilaxia de um evento tromboembólico ou em alta dose para tratamento de um evento tromboembólico recente. Então, eu não vou aprofundar muito nessa questão, senão a gente iria muito longe aqui. Mas assim, o tempo de suspensão antes de um bloqueio ou de cirurgia, de alto risco de sangramento, como é a cirurgia, vai depender se ele está usando em baixa dose ou alta dose. Então, por exemplo, a rivaroxabana, que é o mais comum, se ela tiver em baixa dose, 10 miligramas de oral uma vez ao dia, a gente pode suspendê-la 24 horas antes da cirurgia. No entanto, se ela estiver usando em alta dose, que é 20 miligramas ao dia, aí a gente vai precisar de 72 horas para a recuperação do estado de coagulação normal desse paciente. A dabigatrana também tem o mesmo processo, né? Então, ela, se for usada em dose profilática de 110 miligramas via oral 2 vezes ao dia, a gente pode suspender 72 horas antes da cirurgia, que nós vamos ter um bom retorno da função. Agora, se é alta dose, 150 miligramas 2 vezes ao dia, aí a gente vai precisar no mínimo 120 horas para a recuperação da função da coagulação antes da cirurgia. E aqui tem um aspecto muito importante que tem que ser levado em conta, que é o clearance de creatinina. Então, todos os novos anticoagulantes orais, eles têm uma importante via de excreção renal. Então, a gente vai vendo que tem uma escadinha ali. A pixabana tem a menor excreção renal, mais fecal. A rivaroxabana tem 33% de excreção renal, a doxabana 50%, e a dabigatrana chega a 80% de excreção renal. Portanto, então, se vocês têm um paciente que está usando dabigatrana, para você saber exatamente quanto tempo você tem que suspender antes da cirurgia, vai depender da função renal. Então, você vai ter que fazer um estudo de clearance de creatinina para saber quanto tempo vai ser necessário para a suspensão, para você estar livre do efeito desse anticoagulante oral. Os anticoagulantes orais, eles têm inibidores que são típicos dele, né? Então, a gente tem o Praxbind para da bigatrana e temos também um elemento monoclonal para os inibidores direto fator 10A, mas que nem sempre estão no mercado. Uma alternativa numa cirurgia de emergência é usar os complexos de complexo protrombínico, né? Principalmente os de 4 fatores ativados, que ele tem uma eficácia bastante razoável para reverter um efeito de forma emergencial de um paciente que está na vigência de um anticoagulante oral e precisa ir para uma cirurgia de emergência. E tem uma regrinha de bolso que a gente pode usar quando o paciente tem função renal normal, ou pelo menos que ele tenha um clearance de creatinina acima de 50 ml por minuto. A gente pode dizer que se ele está usando uma dose só profilática, com 2 meia-vidas dessa medicação, a gente já tem segurança para fazer a cirurgia.
Se ele está usando a alta dose, a dose terapêutica, aí a gente precisa de 5 meias-vidas de suspensão da medicação para ir para a cirurgia, tá? Pode ir o próximo. As heparinas. As heparinas, nós temos dois tipos de heparinas principal, a não fracionada e a fracionada, né? A não fracionada, né, que é a heparina mais comum, a endovenosa ou uso subcutâneo, e a heparina de baixo peso molecular, né, que é a enoxaparina, que é de uso subcutâneo. Elas agem potencializando a ação da antitrombina 3, né? Então, as heparinas não fracionadas vão inibir tanto a trombina, que é o fator 2A, quanto o fator 10A, e as de baixo peso molecular vão agir especificamente no fator 10A. Então, aqui a gente tem uma forma de fazer a monitorização do estado de anticoagulação das heparinas não fracionadas, que é através da dosagem do KPTT, né? Mas ele tem falhas em muitas situações que o exame ideal seria ver o nível de atividade anti-10A. Não é um exame tão facilmente obtido, tão comum, mas é onde a gente teria mais segurança. Então, para resolver essa questão, a gente tem que ver o tempo de uso, né, a dose que está sendo usada. E aqui vem o mesmo princípio. Se a dose está sendo usada como profilática, em baixa dose, ou alta dose. Então, quando a gente estiver usando, por exemplo, a heparina não fracionada em baixa dose, com 4 horas de suspensão, a gente já pode ter resolução do seu efeito. Quando ela estiver em alta dose, 6 a 8 horas pode ser necessário para que a gente tenha suspensão do efeito de forma espontânea. Já a heparina de baixo peso molecular, né? Então, por exemplo, a enoxaparina, se ela está sendo usada em dose profilática, né, para profilaxia de TEV, então uma dose de 20 a 40 miligramas uma vez ao dia, com 12 horas, normalmente a gente já está com um nível de atividade da coagulação bom e já pode proceder o bloqueio ou a cirurgia, né? Mas se ela está usando em alta dose, por exemplo, a enoxaparina usando 1 miligrama por quilo a cada 12 horas, aí já muda bastante esse aspecto e a gente precisa aguardar 24 horas da última dose para poder proceder o bloqueio ou a cirurgia, né? Aqui a gente sabe que tem um reversor da ação da heparina não fracionada, né? Que é a protamina, né? Que é eficaz. E a protamina tem uma ação não muito eficaz para as heparinas de baixo peso molecular, né? Que são as heparinas do tipo enoxaparina ou deltaparina, porque exatamente ela vai ter a situação de inibição principalmente do fator 10A. E aí ele não tem uma recuperação tão boa, né? Pode passar o próximo, Gustavo. Aí vem as questões daqueles pacientes que precisam de uma ponte de anticoagulação para tirar o anticoagulante, porque esses são aqueles pacientes que têm um alto risco de trombose, né? Então, para os pacientes que têm um alto risco de trombose e vão para uma cirurgia que tem alto risco de sangramento, como é a cirurgia cardíaca, a gente precisa fazer um esquema de ponte com heparina na interrupção de alguns anticoagulantes e o principal desses é a varfarina, né? A varfarina, ela é uma medicação que ela age nos fatores de coagulação dependente do fígado, né? O 2, 7, 9 e 10. E o tempo normalmente de ação dela é de 3 a 5 dias, a partir do momento que ela está sendo usada. Ela pode ser, a varfarina, ela tem uma monitorização eficiente pelo INR, né, pelo tempo de INR. Tem alguns problemas, né, de variação entre os métodos, né, mas em geral o INR é muito eficiente. Então, como é que a gente faz um esquema prático para para fazer a ponte com a heparina na interrupção, por exemplo, da varfarina, quando existem pacientes de alto risco tromboembólico, né? Então, no quinto dia antes da cirurgia, a gente suspende a varfarina, mantém suspenso até o dia da cirurgia. O INR ele começa a cair já no quarto dia, no terceiro dia a gente já deve iniciar a heparina. Então, ali a gente vai fazer a escolha entre a heparina subcutânea, a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular, tá? Normalmente a gente usa a heparina de baixo peso molecular em dose plena terapêutica.
No dia 2, a gente vai manter a heparina em dose plena terapêutica. E no dia um, anterior à cirurgia, nós vamos daí fazer a suspensão da heparina de baixo peso molecular, por exemplo, a enoxaparina em dose terapêutica, 24 horas antes do horário da cirurgia, que será no dia seguinte. E a heparina não fracionada subcutânea em dose terapêutica, deverá ser suspensa 12 horas antes da cirurgia, tá? No dia da cirurgia nós não administraremos a heparina, né? E vamos dosar o INR antes da cirurgia. Então o INR ele deve preferencialmente, idealmente, estar abaixo de 1,4. Então se nós tivermos um INR abaixo de 1,4, a gente pode ir para a cirurgia com segurança. No dia, aí existe a questão que a gente precisa reiniciar a anticoagulação naquele paciente de alto risco de trombose, né? Porém, em cirurgias de alto risco de sangramento, como a cirurgia cardíaca, a gente não pode precipitar demais esse processo no reinício do anticoagulante. Então, é uma zona cinzenta de risco para o paciente, né? Então, como que os esquemas mais validados conduzem nessa situação? No dia primeiro, então, a gente reinicia a heparina, né? Quando a gente tiver a condição de hemostasia da cirurgia adequada, o paciente não está sangrando, drenos secos. Então, a gente inicia a heparina, normalmente 24 horas após o término da cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de alto risco de sangramento. E já inicia a heparina em dose plena terapêutica. No dia 2, depois da cirurgia, a gente reinicia a varfarina, né? Na mesma dose que o paciente tomava e estava dando certo pelo controle de INR que ele vinha tendo, e mantém a heparina em dose plena. No terceiro dia de pós-operatório, a gente vai manter a heparina e a varfarina e acompanhar o INR diário. E do dia 4 em diante, a gente já pode suspender a heparina se a gente já tiver um INR acima de 2, em duas dosagens consecutivas no intervalo de 24 horas. Então, aí a gente tem um equilíbrio entre o risco de trombose e sangramento nesses pacientes muito críticos, que têm alto risco trombogênico e têm alto risco de sangramento pela cirurgia cardíaca, né? Então, porém, essa ponte de heparina não é para todos os pacientes. Pode passar o próximo slide, Gustavo, por favor. Então, quando que a gente vai fazer essa decisão? A gente vai fazer essa decisão de usar a varfarina quando o risco realmente de trombose é muito grande, porque a gente tem uma opção também de anticoagular os pacientes com os novos anticoagulantes orais, né? Porém, os novos anticoagulantes orais ainda não estão autorizados nas situações mais críticas de trombose, né? Então, quais são as principais indicações de a gente usar a varfarina, né, que é um antagonista da vitamina K que vai inibir esses fatores de coagulação dependendo da vitamina K do fígado, né? Então, é aquele paciente que tem prótese valvar mecânica, tá? Paciente que tem estenose mitral moderada a grave, principalmente de origem reumática, que é uma origem da doença inflamatória, né? Outra situação inflamatória é a síndrome antifosfolipide, né? Então, a síndrome antifosfolipide também ela é uma síndrome de caráter trombogênico. A fibrilação atrial valvar, então, isso acontece muito em pacientes que têm estenose mitral reumática, ou eventualmente até com insuficiência mitral reumática com átrio muito dilatado, né? Então, essa fibrilação atrial de origem de doença valvar também é de altíssimo risco para desenvolvimento de trombo intracardíaco, então precisa de varfarina. Trombo de ventrículo esquerdo, na maioria dos casos, vai indicar. E a prevenção de tromboembolismo em pacientes que têm cardiomiopatia com disfunção ventricular muito grave, com insuficiência cardíaca terminal e tendência a formar trombos. Então, a maioria das vezes, eles são mantidos com varfarina. Também tem um fato específico de algumas populações que são os renais crônicos, né, que têm dificuldade de usar os anticoagulantes orais por conta do problema da excreção renal do anticoagulante oral. É muito difícil você conseguir ter uma dose bem acertada nesse paciente que tem uma excreção clínica de creatinina muito baixo, abaixo de 15 ml por minuto, que já está dialisando, né? Também é uma medicação que tem um custo mais acessível, que muitas vezes é uma situação que decide do paciente poder ou não ter a medicação. E tem que lembrar que daí quem usa varfarina vai ter que estar sempre monitorando com o INR, porque tem muita coisa que faz alterar os níveis terapêuticos da varfarina.
Já os novos anticoagulantes orais, eles vão servir para anticoagular todas as outras situações que os pacientes têm de risco trombogênico, né? Então, aquela fibrilação atrial que não tem origem em doença valvar, principalmente doença valvar reumática, né? Naqueles pacientes que tiveram trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, né? Podem ser tratados, alguns aí vai ter que fazer algumas classificações para ver se vai para varfarina ou para o anticoagulante oral. Na profilaxia de trombolismo venoso após cirurgias ortopédicas, né? E em doenças arteriais coronarianas ou periféricas, né? Que muitas vezes vão estar associados a antiagregantes plaquetários, né? E aí lembrar, um paciente que toma um anticoagulante oral direto mais antiagregante plaquetário, ele tem um alto risco de sangramento espontâneo, né? E aí ele tem a vantagem do anticoagulante oral de não necessitar fazer essa monitorização frequente, né, com o INR, né? E tem que olhar a função renal desse paciente, é muito importante. Então, pode passar esse slide, Gustavo. E lembrar dos fitoterápicos, né? Então, os suplementos alimentares, né? Eles são muito comuns e as pessoas acabam usando achando que ela é uma medicação que é só para melhorar o humor, para melhorar o colesterol, para diminuir a situação inflamatória do paciente, melhorar a dor, um antioxidante, etc., né? Mas toda essa lista extensa de medicações que são muito comuns, ginseng, alho, ginkgo biloba, cúrcuma, eles têm ação na função plaquetária, né? Então, alguns de forma mais intensa e outros de forma menos intensa. E como eles não são medicamentos feitos de uma forma criteriosa e avaliada, é muito difícil de você estabelecer qual nível de eficácia em relação a um efeito que pode ser até um efeito colateral, que é a antiagregação plaquetária. Então, ele é um risco, mas ao mesmo tempo que ele é um risco, ele não contraindica a cirurgia. Então, na verdade, se você quer, se você acha que o indivíduo está intoxicado, por exemplo, com cúrcuma ou com alho, e por isso vai suspender uma cirurgia, você deveria fazer um teste de avaliação de função plaquetária antes, porque muitas vezes essas medicações nem estão tendo efeito, né? Mas podem vir a ter. E aí o tempo ideal de suspensão dessas medicações é 7 a 10 dias, algumas precisam até de 14 dias de suspensão para evitar sangramento e lembrar que elas podem adicionar risco de sangramento quando o paciente já toma outro anticoagulante, né? Então isso é uma coisa que tem que ser vista na avaliação pré-anestésica, né? Então eu acho que é isso nessa parte mais geral, né? Agora, a gente vai querer fazer aqui duas questõezinhas rápidas que o Gustavo vai passar para você, só para fazer esse treinamento de mental, né, em relação a como vêm essas questões em provas, né, pessoal? E daí, ao final, a gente vai abrir, se alguém quiser fazer algum comentário ou uma participação, esteja à vontade. Eu sei que agora o adiantado da hora já vai, todo mundo está cansado, né? Mas eu quero principalmente agradecer todo mundo pela presença, pela disponibilidade de tempo. É claro que quando a gente está com o apresentador de alguma aula, alguma coisa, a gente sempre agradece muito a audiência, porque afinal estão doando o seu tempo, né? Que é a coisa mais importante, né? Que a pessoa tenha, doar o seu tempo. E é uma satisfação estar aqui com tantos amigos, amigos de trabalho, amigos de serviço, antigos residentes aqui, eu vi o Fernando lá, o Bernardo, que foi meu residente lá no HC ainda, o doutor Roberto tá aí, o doutor Eduardo tá lá no iPhone dele ali, que eu tô vendo ele daqui. Eu queria agradecer todo mundo, assim, pessoal, e dizer que isso aí é uma coisa nossa, né? E é para uma discussão livre entre nós e que visa só a gente melhorar cada vez mais e entregar um melhor resultado para os nossos pacientes e os nossos clientes são os cirurgiões, né? Então, muito obrigado para todos. Eu já me despeço aqui. O Gustavo encerra daí. Muito obrigado, doutor Emerson, por essa parte da aula. Eu acho que é essencial. Isso é uma dúvida que a gente tem de maneira corriqueira e foi muito bem estratificado e exposto, né? Então, vamos lá para fazer essas últimas questões. Sei que o pessoal está com fome, com sono e cansado, mas é importante principalmente para os MS, porque essas questões elas são modelo SBA. Eu não fiz plágio direto, mas eu me baseei nas questões que tinham tanto no TEA quanto nas provas trimestrais. Agora que mudou, né? Mas e também do TSA, tá? Então, questão 1.
Sobre a adaptação do ventrículo esquerdo à sobrecarga de pressão, assinale a alternativa correta. Acho que vocês já tiveram um tempinho para ler, né? Então, hipertrofia excêntrica reduz a tensão parietal por aumento de espessura. Então, reduzir pressão por aumento de espessura parece bom, mas no caso não seria excêntrica, né? Hipertrofia concêntrica ocorre em sobrecarga de volume. É uma hipertrofia está tentando fazer o jogo novamente, né? Esse seria o caso da hipertrofia excêntrica. A hipertrofia concêntrica é por sobrecarga de pressão, normalmente. O aumento da espessura parietal reduz a tensão de parede. Então, exatamente é a lei de Laplace, né? Um aumento do H, que é a parte inferior da fórmula, vai levar uma redução ali da tua tensão de parede. Já até deixar aqui para vocês que esse seria o gabarito. E a dilatação ventricular reduz a tensão parietal? Não, a dilatação é o R da fórmula, a parte de cima. Então, quando o R aumenta, a tensão também vai aumentar. E a tensão parietal é inversamente proporcional ao raio ventricular? Não, uma questão anterior fala justamente isso, né? O raio ele é diretamente proporcional. Então, essa é uma questão de entendimento da lei de Laplace. A pessoa que nunca viu, grande chance de errar, e a pessoa que viu essa aula é uma questão teoricamente fácil, né? Segunda questão, a última, tá? Paciente de 70 anos, portador de doença arterial coronariana, com histórico de infarto agudo do miocárdio há 3 anos, tratado clinicamente em uso regular de AS, estatina e beta-bloqueador, será submetido à revascularização do miocárdio de forma eletiva. Então, durante a nossa avaliação, o paciente relatou que ele consegue caminhar em um terreno plano por cerca de 2 a 3 quadras, não falou velocidade aqui, ele sobe um lance de escadas lentamente, ele sobe um lance lentamente, necessitando parar ao final por cansaço, ele não tem dor típica, ele refere evitar esforços porque ele acaba ficando fadigado, e ao exame ele está estável, não tem nenhum sinal ali de turgência jugular, nada que chamou atenção. Sinais vitais são bons também. Então, com base nesse cenário, vamos assinalar fazer assinalado da alternativa mais adequada. Alternativa A capacidade funcional a gente crava que é superior a 4 metros, indicando baixo risco cardiovascular e ausência de necessidade de investigação. Isso que eu não vou responder agora. A ausência de dor torácica exclui isquemia miocárdio significativa? Eu acho que quem viu 20% da aula sabe que essa é errada, né? Então, a dor não está associada à isquemia. Tu pode ter isquemia silenciosa. A capacidade funcional estimada é limítrofe, menor que 4 metros, provavelmente, e a limitação referida pode corresponder a equivalentes anginosos. Isso é uma alternativa mais interessante, né? A capacidade funcional é menor que 2 metros, portanto, não é recomendada a realização de teste provocativo de isquemia antes da cirurgia. Ou seja, esse paciente é um paciente de risco e tu não precisa ir atrás de mais investigar? Acho que não, né? E em pacientes coronariopatas estáveis, a avaliação de METs não agrega valor à estratificação de risco. A gente já viu que a avaliação de METs é uma avaliação muito importante, né? Ela está diretamente relacionada ao risco. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, né? A alternativa A ali, que eu falei que eu não ia responder, ela está errada, porque ela justamente faz esse jogo. Ele sempre vai colocar para você que o paciente consegue ou não subir 2 lances de escada. Esse é um fator que eles gostam muito de usar, porque dentro daquela tabela é um fator que tem um número, tem uma chave para tu poder ser um pouquinho mais objetivo dentro dessa avaliação tão subjetiva. Então, ele não consegue, ele só sobe um degrau e quando ele sobe, ele tem que parar por fadiga. E isso é em várias vezes na vida dele. Será que esse paciente não está tendo uma isquemia silenciosa? Será que isso aí não é um equivalente anginoso desse paciente? Então, essa é uma questão que tinha uma similar até no TSA, que foi molde TSA. Pessoal, essas são nossas referências, tá? A gente se referenciou muito em livros textos, que nem eu falei, mas a gente trouxe artigos e diretrizes internacionais para deixar mais robusto essa nossa aula. E gostaria de deixar uma frase final aí que você deve sempre se comparar com quem você foi ontem e não com quem a outra pessoa é hoje.
só vai conseguir ser melhor que você mesmo, né? Então, tentar sempre se comparar consigo mesmo, essa é a ideia. E aqui são algumas fotos do Observership, o Fellowship que eu fiz lá em Rotterdam, na Holanda, e nunca imaginava que eu, saindo do Caron, conseguiria chegar nesse local e desempenhar de uma forma tão plena. De igual para igual com todos os anestesistas que estavam lá, consegui fazer várias cirurgias cardíacas, transplante cardíaco, cardíaca congênita, isso como praticamente anestesista principal. Então, não importa o lugar que você está vindo, a tua residência, se você se dedicar, acho que as portas sempre vão estar abertas no mundo aí para você. Muito obrigado, pessoal. Eu vou deixar agora o microfone aberto, que nem o Dr. Emerson falou. Eventualmente alguém vai querer fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente está aberto. Sei que vocês estão cansados, mas o momento é de vocês agora. Pessoal, então, bom, novamente eu vou agradecer aqui a todos. Eu acho que agora eu sei que está todo mundo cansado. Eu acho que vamos deixar assim para uma interação maior, né, para a próxima aula. Mas fiquei bem satisfeito. Depois estava olhando, as pessoas estavam aqui. O Indira lá de Pernambuco entrou na nossa aula, né? Então a gente fica muito satisfeito que ao longo desse processo e dessa jornada, né, da residência médica, a gente conhece e conheceu já muitas pessoas de muito valor e pessoas que nos honram com a sua amizade, né? Então é isso também que faz parte de você estar dentro de um grupo, de uma associação, né, dessa cooperação que a gente tem como médico anestesista, que é muito natural para nós, né? Que nós somos bichos que andam em bando, né? Então e isso deixa a gente muito satisfeito e eu fiquei muito feliz de vê-los aí novamente. E a gente espera daí reencontrá-los aí na próxima aula, daqui a 15 dias, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa noite.